Eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores senadores para mais um tema extremamente grave, eu diria até mesmo alarmante, que os jornais noticiam nesses últimos 2 dias, que diz respeito, senador Tasso, senador Agrippino, à chamada reforma administrativa proposta pelo governo federal. Vossas Excelências se lembrarão quanto esse tema foi debatido na campanha. Por quantas vezes nós falávamos da necessidade de enxugarmos a máquina pública, restabelecemos a meritocracia na ocupação dos cargos públicos, falávamos na profissionalização das agências reguladoras, de uma política econômica que tivesse como norte a previsibilidade. Falamos incessantemente na necessidade de fazermos um redesenho, darmos uma nova formatação ao Estado brasileiro, com o objetivo de quê? De buscar uma maior eficiência nas suas ações e nas políticas públicas que desempenha. Do lado de lá, da candidatura oficial, que acabou vitoriosa, isso sempre foi visto com um certo desdém. Como enxugar pastas que são conquistas históricas, como se uma simples estrutura ministerial, a nomeação de um companheiro político, de um partido da base que lhe dá sustentação, um carro oficial, um conjunto grande de assessores de livre nomeação, possa trazer efetividade a qualquer política pública em qualquer parte do mundo. Pois, fim, acuada, fragilizada nas cordas, a Presidente da República resolve, por fim, anunciar a chamada reforma administrativa. Não sem viver as dificuldades de sempre, das contradições, das pressões às quais acostumou-se a submeter-se. Pois bem, não vou aqui estender uma análise sobre cada uma das propostas anunciadas pelo jornal, porque todas elas, até agora, merecem de todos nós enorme preocupação, como, por exemplo, essa recém-anunciada da entrega do Ministério da Saúde, vejam bem, da Ministério da Saúde, em troca de 20, 30 votos na Câmara dos Deputados, para que a Presidente possa se sustentar por mais 1, 2 ou 3 semanas. Aliás, eu tenho dito isso. O projeto maior do governo da Presidente Dilma, a cada segunda-feira, é manter-se até a próxima segunda-feira. Nem que para isso tenha que distribuir, como se de sua propriedade fossem, espaços de poder e o comando, o controle de políticas públicas estratégicas para a vida dos brasileiros. Já fiz referência a essa questão nesses últimos dias. Mas hoje é assombroso aquilo que os jornais noticiam, a alquimia do Palácio do Planalto prepara para entregar aos brasileiros, que é simplesmente, senador Agrippino, o esfacelamento, o aniquilamento de um dos mais importantes instrumentos de fiscalização e controles construído no Brasil ao longo de 1 década e meia. O PT se apropriou, não apenas da campanha eleitoral, se apropriou ao longo dos últimos anos de uma iniciativa do governo do presidente Fernando Henrique, como se fosse sua. Até aí nada demais, algo costumeiro para aqueles que não compreendem que respeitar a sua história, ou a história do país em que vivem, é, na verdade, asfaltar o caminho para a construção de um futuro mais harmonioso para todos. O presidente Fernando Henrique, no ano de 2001, criou a então Controladoria Geral da União, que se chamava na época Corregedoria Geral da União. O nome, logo que assume o presidente Lula, se lembrará disso, o senador Lindbergh, foi alterado para a Controladoria Geral da União, e que veio se fortalecendo de lá para cá, e faço aqui esse registro. Um corpo de técnicos, de analistas de finanças, de analistas de controle, veio se estruturando ao longo de todos esses últimos anos. E foi dado à Controladoria, antes ligada diretamente ao presidente da República, o status de ministério. E isso se tornou algo absolutamente essencial para que, em nível hierárquico de equivalência, de isonomia, pudesse a Controladoria cobrar de outros órgãos e, inclusive, de outros ministérios, em condições isonômicas, portanto, hierárquicas, respostas a inúmeras indagações que ali chegam. É a Controladoria Geral até aqui, senadora Luísio, a responsável, por exemplo, por organizar ou por coordenar a Lei de Acesso à Informação. É ela que tem o dever e a responsabilidade de buscar, junto a outros órgãos da administração federal, inclusive ministérios, as informações que a eles são demandadas. Pois bem, eu me lembro, e vocês se lembrarão,
que uma das propostas apresentadas também na campanha pelo presidente da República para combater a corrupção era o fortalecimento da controladoria, a sua alardeada independência. E nós tivemos ali a comandá-la, num período recente, um homem público acima de qualquer suspeito, o ministro Hage, que ali agiu com absoluta independência, ali agiu com altivez, com coragem, e pediu o seu desligamento no momento em que começou a perceber que os pilares da controladoria estavam ruindo, com falta de recursos, de pessoal, de renovação de pessoal qualificado. Pois bem, vou à questão central, senador Paulo Paim. O que se noticia hoje, em primeiro lugar, é que a controladoria perde o status de ministério e será fatiada. Ela, portanto, será subordinada a ministérios como o Ministério do Planejamento, como o Ministério da Justiça, significando, vamos dizer isso de forma absolutamente clara, em português, que todos possam entender, as decisões, as investigações, as fiscalizações da controladoria, a prevalecer aquilo que se anuncia hoje, estarão subordinadas à vontade política do ministro que ocupa cada uma destas pastas. Ou alguém acha crível que um controlador, sem o status ministerial, vai solicitar e obter de um ministro de Estado, por exemplo, informações sobre determinada auditoria, sobre a qual recaiam suspeições, ou sobre o comportamento de um determinado assessor desse ministro, acusado eventualmente de alguma irregularidade? E não falo, senador Paim, desse governo apenas. Não, os governos são efêmeros, são circunstanciais, por mais que durem, e esse aí já tem, pelo menos no sentimento de milhões de brasileiros, durado além da conta. Eu penso no futuro. Essa é uma das conquistas maiores que a sociedade brasileira, que quer transparência, que quer que os dirigentes políticos, os homens públicos, ajam com correção e possam ser fiscalizados pelos atos que cometem. A presidente da República, se confirmado, senador Aloísio, aquilo que hoje está sendo anunciado, permite um retrocesso histórico que eu chamaria de criminoso em relação aos avanços que nós obtivemos do ponto de vista da transparência e da fiscalização da atuação dos agentes políticos. É algo, portanto, extremamente grave que está em curso, e faço esse pronunciamento até mesmo como um alerta. Não está ainda anunciada a reforma, não sei quando será. Agora há pouco, ao entrar nesse plenário, tive notícia de que o ministro da Saúde acaba de ser demitido por telefone. Talvez numa demonstração da importância que a presidente dá a essa área do seu governo. Isso é uma sinalização de que essa reforma deve estar por ocorrer. Mas é muito importante nós compreendermos que algo extremamente sério, como os acordos de leniência conduzidos pela Controladoria Geral da União, passarão a ser conduzidas por ministros de Estado, por indicações eminentemente políticas, subordinados a interesses políticos.